Nós podemos então definir vida como o período desde o nascimento até à morte dos seres. A vida, para mim, é representada pelo amanhecer, pelo nascer do sol, e o amanhecer, se nós formos etimologicamente à palavra, significa ana, o nascer, significa que cada dia nós temos uma oportunidade de iniciar a nossa vida. É uma oportunidade de fazermos algo diferente. Quando nós nos queixamos que a nossa vida está sempre igual, significa que estamos a fazer sempre as mesmas coisas, portanto não podemos obter um resultado diferente. Então, quando nós temos este amanhecer, significa que todos os dias temos uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. E a morte pode ser representada então pelo pôr do sol, como o ato de morrer ou o fim da existência. Portanto, consideramos que a vida é o período entre o nascimento e a morte, e podemos entender a partida para outra dimensão como quando vemos o planeta Terra iluminado por um lado do sol, pelo outro a noite, porque nós, quando nascemos nesta dimensão, estamos a morrer noutra dimensão. Portanto, simultaneamente existe um nascimento e uma morte. E, portanto, quando nós morremos nesta dimensão, estamos a nascer para outra dimensão. Então, este senhor, que se chama Dom Miguel Puig, diz que o que quer que a vida nos retire, nós devemos soltar, libertar, deixar ir. Temos que entender que só acontece aquilo que é melhor para todos. Então, quando nós nos rendemos e libertamos as coisas do nosso passado, permitem-nos, é o que nos permite viver o momento presente, é o que nos permite viver a vida. E isto também funciona para a morte. Quando nós verdadeiramente libertamos aquilo que está a acontecer, por mais que nós amemos aquela pessoa, ou por mais que nos custe a separação, ou o divórcio de uma pessoa, ou o afastamento de alguém, nós temos que deixar ir. Porque, subjacente a isso, nós temos que entender que só acontece aquilo que é melhor para todos. Então, dos seres vivos, o homem é o único que sabe verdadeiramente que vai morrer. Portanto, esta coisa da morte cria-nos angústia. A coisa mais importante que podemos fazer, então, é desdramatizar todo este processo da morte. Lembrem-se que, volto a dizer, começamos este processo assim que iniciamos a primeira respiração, portanto, é quando envelhecemos. Nós temos, portanto, medo da morte porque nós temos medo do desconhecido. Temos ignorância do processo da morte, não sabemos o que é que vai acontecer e temos medo do sofrimento. Na realidade, nós temos medo do sofrimento em tudo na nossa vida, porque nós não fazemos determinadas coisas na nossa vida porque achamos que isso nos vai trazer sofrimento. Portanto, nós temos que perceber que a vida é um conjunto de aprendizagens. Nenhuma, só escolhemos o sofrimento quando entendemos que possuímos algo. Se nós vivemos a vida a entender que estamos desapegados das coisas e das pessoas, deixamos de sofrer. Então a vida é um fluir de encontros e de reencontros. Portanto, o medo da morte é universal, por causa da separação dos entes queridos, porque não conhecemos. Então já expliquei isto, que todas as separações causam dor e talvez não entendo que seja só a morte física que nos causa dor. Entendo que todas as separações realmente causam dor quando nós vivemos isso de uma forma com apego. Porque a morte, o roubo de uma casa para uma pessoa pode lhe causar tanta dor como a morte de um pai. Porque se eu tenho apego a tudo o que eu tinha na minha casa, então retirarem-me aquilo que eu entendo que é meu, que é a minha posse, isso significa que eu vou sofrer como se fosse uma morte. Então aqui a questão é entendermos que nada é objeto da nossa posse, que ninguém me faz feliz. Quando eu entendo que ninguém me faz feliz, aquela pessoa que eu amo morre, sai da minha vida, mas eu continuo a ser feliz. Então, passamos a entender a morte das pessoas que amamos como passagens para outra dimensão
e deixamos de ter esta angústia com esta separação. Depois, o que é importante? É percebermos que aquilo que acreditamos sobre a vida após a morte afeta o que acreditamos sobre a vida antes da morte. E isto permite-nos viver melhor. Verdadeiramente compreendermos o processo da morte é o que nos permite viver melhor. Já se fala de imortalidade desde tempos muito antigos, porque conclui-se que nos túmulos existia comida, o que justifica que eles acreditavam na imortalidade da alma. Nós, de uma forma geral, nós negamos a morte, portanto, nós não queremos falar sobre a morte, mas a pergunta é: seremos todos assim por esse mundo fora? Ou seja, como é que os outros povos, como é que as outras culturas veem a morte? Então, por exemplo, os índios polinésios apreciam a morte. Portanto, eles depois dos 40 anos, que eu comecei-me a preparar a semana passada para a morte, fiz 40 anos a semana passada, portanto, eles começam-se a preparar para a morte aos 40 anos. Porquê? Porque eles entendem a morte como uma passagem, porque há uma aprendizagem, e então, por isso eles fazem esta preparação. Estes índios têm um ritual no qual eles transformam os ossos da pessoa que morreu em pó e transformam numa espécie de mingau de banana e comem toda a população. Portanto, eles não enterram os ossos porque eles não acreditam no corpo físico. Portanto, eles celebram a morte com uma comidinha, assim, do falecido, digamos. Depois temos, por exemplo, em Madagascar, de 7 em 7 anos, que fazem a dança dos mortos, ou seja, eles desenterram o morto e dançam com o morto, porque é uma celebração que já não existe o corpo físico. No México, como sabem, os mexicanos tratam a morte sem medo, com sinceridade, com respeito, muito diferente dos rituais religiosos a que estamos habituados. Eles celebram o Dia dos Mortos como uma festa, como um festival, comem todos no cemitério, portanto vão ao cemitério, dançam e cantam, e é uma festa. Dos símbolos do país é uma caveira, como sabem, fazem doces para as crianças com motivos fúnebres, expõem os mortos nos museus, têm merchandising com motivos fúnebres, portanto celebram a morte como um processo, como um ritual, sem o peso e sem a angústia que nós temos. Os hindus cremam o corpo porque para eles a morte é apenas do corpo físico, portanto a alma não morre. Portanto eles queimam o corpo deixa de ter significado, logo não há necessidade de preservar o corpo, nem de fazer uma adoração do corpo, e depois deitam-no em águas sagradas. No Tibete, por exemplo, eles têm este livro sagrado, para eles existe vida após a morte, portanto é possível morrer de forma consciente e de um modo que seja eficaz para o despertar espiritual do próprio indivíduo. Portanto, no momento da morte, para eles o que conta é o que fizeram durante a vida e exatamente aquilo que eles pensam no momento de transição da morte. Portanto, é muito importante, neste caso, mantermos a nossa mente pura. Uma das técnicas que eles aconselham e acreditam é que nós nos devemos então preparar para este momento da morte, e que é um chamado momento de transferência da consciência. Então, nós todos devemos fazer isso todos os dias, quando adormecemos. Porque quando nós adormecemos e amanhã voltamos a acordar, não deixa de ser uma pequena morte, como depois vão perceber por aquilo que eu vou explicar no que acontece ao nosso corpo durante a noite. Portanto, se eu começo a ganhar consciência deste processo, significa que o momento da morte vai passar a ser muito mais fácil quando acontecer.